Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Já estamos no terceiro episódio da nossa 17ª temporada do Aprenda Mais. Estamos tratando de um assunto muito bom e para muitos polêmico, principalmente para a igreja. Nós estamos falando sobre politização cristã. Nós queremos te pedir, nos acompanhe durante toda essa temporada e você vai entender qual realmente é o propósito de nós cristãos inseridos na política ou não. E como você sabe, a cada episódio, uma resposta, uma revelação e uma reflexão. Você já está inscrito no nosso canal? Uau! Você merece nossos parabéns! Ainda não? Por quê? Faça isso agora! Mas lembre-se, não tira nenhuma conclusão sem assistir toda a temporada. Porque garanto que se você assistir ela toda, isso vai te provocar um alinhamento espiritual, moral e político nesta temporada. Nós estamos muito felizes porque você está aqui. E não esqueça, aprenda mais a sua faculdade em pequenas doses. E ontem nós te deixamos uma pergunta: como ser cristão e obedecer às leis do meu país sem ferir a minha cidadania celestial? Vamos buscar a resposta hoje? Nós temos o direito sim de exigir que as autoridades cumpram a lei. E se elas não forem cumpridas, nós também temos o direito de protestar. Claro, protestar com decência, com ordem, com respeito, não apoiando a violência, atos desonestos, terrorismos e atos que atentem contra a vida humana. Vale ressaltar que alguns que estão e que estiveram até bem pouco tempo no poder, eles utilizaram dessas práticas, guerrilha, sequestro, violência e terrorismo para chegar ao poder. E nós, como cristãos, não podemos apoiar nem praticar isso, porque não é o caminho bíblico e democrático. Pessoas que pensam assim, deixa pra lá, eu não quero me envolver nisso. Olha, essas pessoas estão agindo de forma antibíblica. E eu vou te mostrar isso na palavra. Mateus 22, 21 diz assim: de César? Responderam eles. E ele lhe disse: então, dê a César o que é de César, e a Deus do que é de Deus. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todo com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. E Romanos 13,17 diz: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Com esses versículos fica claro que nós devemos sim exercer a nossa cidadania terrena e tirar, excluir da nossa mente essa mentalidade equivocada, mentirosa e manipulada das trevas que tem, você não pode participar disso, se omita, crente não participa desses atos da sociedade. Quem disse isso? A Bíblia prova que nós devemos sim participar, inclusive honrar sim os bons políticos e exigir a saída dos maus. Sabemos que existem vários tipos de governo e com isto existem várias maneiras de participação ou não de um governo. Existem as monarquias, onde o rei sempre é um sucessor da família e alguém que não seja da família ou não consiga acesso à família através de um casamento, ele nunca pode estar no poder. Mas ainda assim, nesses locais onde tem monarquia, existem parlamentos. A exemplo da Inglaterra, que tem a rainha, mas tem um primeiro-ministro que é eleito pelo povo, assim como os deputados. Nós temos também a democracia, como é o exemplo do nosso país. O Brasil, ele vive uma democracia, que pode ser republicana ou parlamentarista. No nosso Brasil, ela é republicana. Agora, infelizmente, existem também as ditaduras, onde políticos se apossam do poder ou grupos determinados se apossam do poder de forma indevida e se acham donos do país. E isso nós vemos em Cuba, na Venezuela e alguns outros países, especialmente da África. Normalmente países que estiveram ou estão ligados ao comunismo. Assim, nosso propósito de estarmos nesse planeta, de Deus nos ter colocado aqui, não pode ser para ficar calado. O
propósito é a gente transformar esse mundo. Nós não podemos ficar silenciados. Nós temos sim que ter voz, opinião, participação na política também. E de maneira simples, eu posso te dizer que nós temos 3 formas de participarmos e devemos exercer as 3. Nós podemos participar da política orando por ela. Nós podemos participar da política ministrando a palavra de Deus para que se formem opiniões. E principalmente, nós podemos e devemos participar da política através do nosso voto na urna. A primeira, a oração, é a nossa arma muito especial e versátil, porque através da oração nós podemos atingir alvos a qualquer distância e em qualquer lugar. Nós estamos aqui na Bahia, mas nós podemos e devemos orar por Brasília, orar por São Paulo, orar por Santa Catarina, orar pelo Amazonas. A oração, ela vai a qualquer lugar, mesmo nós estando parado em um local. E sobre a oração, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,12, nos adverte da seguinte maneira: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Percebe que há sim respaldo bíblico para nós estarmos orando pelas autoridades, mas nós estarmos orando pela forma política do nosso país. Nós podemos e devemos fazer isso. A segunda maneira da gente participar da política é sermos boca, alto-falante de Deus, falando a verdade aqui na terra e expondo as trevas, como fez João Batista. A pregação da boa semente, ela exerce papel decisivo. E essa pregação não deve acontecer tão somente nos púlpitos, mas nas casas, no transporte, nas escolas, onde estivermos, devemos falar da palavra de Deus e associá-la, assim, à boa política. E terceiro, talvez nesse aspecto cidadão, o mais importante é o voto. Nós temos esse poder, ainda que seja um votinho no meio de milhares ou até de milhões, não interessa. Nós temos que exercer o nosso voto de forma correta, consciente, não por dívida, não por venda, não por rebeldia ou por fanatismo político, de extrema direita, de extrema esquerda, nada de extremismo. Mas nós devemos atentar para as propostas e histórico dos candidatos. Não podemos nos enganar, nos deixar levar por uma política midiática ou porque alguém, nosso líder, nosso patrão, indicou e disse aqui, esse é o bom candidato. Não caia nessa. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para votar de forma consciente e correta, pois isso vai mudar a nossa vizinhança, isso vai mudar a nossa realidade. Nós precisamos ser uma voz que traz a salvação, e o voto é uma forma de trazer a salvação para uma melhor educação, para uma melhor economia, para uma melhor forma de distribuição de renda, de emprego, de trabalho. O voto é papel nosso, o voto é para que nós possamos fazer essa diferença. A política é necessária para a nossa vida aqui na Terra. Pela teoria política do estudo de formação do Estado, pode-se dizer que a política é uma expressão do Estado, para que os homens não fiquem ao estado da natureza. O famoso, cada um por si e Deus por todos. Isso não é correto. Segundo Thomas Hobbes, filósofo e político do século XVII, o estado de natureza é algo hipotético e ele ocorria antes da instituição dos governos, onde todos estavam entregues ao uso da força para alcançar o que tanto queria. E nessa busca de alcançar o objetivo, então a violência tornava-se a principal alternativa, levando ao domínio do homem sobre o homem, atingindo o outro de forma física, mental e até mesmo tomando a sua propriedade. Por isso, os homens, segundo Thomas Hobbes, instituíram um contrato social, onde cada homem abdicaria, abriria a mão do seu próprio poder em forma de um governo que comandasse e garantisse o direito de todos. Como cristãos e filhos de Deus, nós precisamos ter uma atitude positiva em meio a um mundo tão negativo. Uma posição cidadã, honrada, honesta, correta, sermos um exemplo realmente que levará o nome do Senhor Jesus Cristo a ser cada dia mais honrado em nossa pátria. João Calvino, um dos principais expoentes do protestantismo, ele disse a seguinte frase, olha que interessante:
Não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Você percebe? O que Calvino está dizendo é que alguns homens sim têm a vocação, têm um chamado para atuarem na esfera política. E nós precisamos identificar esses homens, não só no meio da igreja. Existem bons políticos sim fora da igreja. E nós precisamos ter a sabedoria de Deus para votar nesses homens, para escolher esses homens. E não só homens, mas também as mulheres, que têm os mesmos direitos e deveres na nossa pátria. E se você duvida disto, você precisa ler mais a Bíblia. Nós tivemos homens usados por Deus em pontos críticos da nossa história e da história da humanidade. Quem nunca ouviu falar de José, de Moisés, de Ezequias, de Josafá, de Josias, do próprio Daniel, irmão, entre outros muitos, Gideão, Josué, que influenciaram a política da sua época. Será que Deus não está te chamando para você também influenciar a política desta época, desta geração que Deus te constituiu aqui na face da terra? Só não pode esquecer que quando for exercer, tem que ter lisura, honradez e muita sabedoria dada por Deus. O grande filósofo Aristóteles, ele disse que o homem é um ser político, e de forma particular eu concordo com ele. Nós também podemos afirmar que o homem pode ser até apartidário, mas ele nunca pode ser apolítico, porque ser apolítico é uma forma de escapismo, e o cristão não pode ficar procurando fugas de algo que Deus colocou ele para ele participar e resolver. Politicamente, nós podemos classificar as pessoas em 3 tipos. São as pessoas alienadas, as pessoas conscientizadas e as pessoas engajadas na política. E aí eu te pergunto, qual desses 3 tipos você participa? Eu gostaria até que você comentasse aqui se você é uma pessoa alienada a um partido, a uma filosofia, se você é uma pessoa que tem consciência política, ou mesmo se você está engajado, se você participa, se você é filiado a algum partido, nos escreva aí, eu quero saber. Nós sabemos que no Brasil, o Supremo Tribunal Eleitoral, ele divide as eleições em 2 pleitos a cada 2 anos. O pleito que trata diretamente do município, onde se elege prefeito e vereador, o qual nós estamos há poucos dias de exercer o voto, e 2 anos após, o pleito a nível nacional e estadual, onde elegemos o presidente, elegemos senadores da República, deputados federais, que estão a nível nacional, o deputado estadual, que atua dentro de cada estado da federação, e o governador do nosso estado. E por falar nisso, você tem orado pelo governador do seu estado? Eu estou orando pelo do meu. Vamos orar, e orar muito. Eu quero ler agora com vocês Romanos, no capítulo 13, dos versículos de 1 a 7, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem, e ele o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ele não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Você percebe que, biblicamente, o poder civil é um ministro de Deus? Irmão. O poder civil é algo que vem de Deus para promover o bem. E por esta passagem, toda autoridade constituída, ela provém de Deus e deve agir em nome de Deus. Eu sei, já preguei sobre isso. Eu sei que você deve estar dizendo, mas todo político então é de Deus? Não, irmão. Não. De forma alguma, infelizmente, não.
nem todos os homens que estão no poder, homens e mulheres que estão no poder, eles estão a serviço de Deus. Infelizmente, eles estão a serviço de interesses próprios, interesses partidários, interesses econômicos e até interesses religiosos de diversas vertentes. Mas a verdade é que quando algum desses estão no poder, quando ele se desvia do poder, nós devemos sim orar e entregá-lo a Deus, porque é Deus que vai cobrar dele, já que ele está exercendo um ministério dado por Deus. Homens e mulheres que estão de forma errada no poder, agindo de maneira incorreta contra a Constituição e contra a Bíblia, esses homens e mulheres não devem se perpetuar no poder. Vamos orar, vamos tirar ele através do voto, através do impeachment, vamos expor as trevas através da luz de Deus. E agora, eu quero deixar algumas perguntas já para amanhã. Já está acabando de hoje. Mas presta atenção. E então, cristão só deve votar em cristão? Como cristão, em quem você deve votar? É somente votando em outro cristão? Será esse realmente o caminho? Mas amanhã a gente vai trazer essa resposta à luz da Bíblia. Você crê que tudo que nós discutimos aqui é de interesse dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus familiares? Então, por favor, compartilhe esse vídeo aí, irmão. Copia o link, coloca no grupo de WhatsApp, chama pessoas, liga, manda um e-mail, mas faça uma forcinha para nos ajudar a espalhar essa boa notícia. E também fique à vontade, para comentar. O que você achou? Tem alguma coisa que você não concorda com o que eu disse? Por favor, se exponha, E coloque aqui, vamos conversar. Você concorda? Também diga isso. Tem um versículo a acrescentar? Por favor, coloque aqui nos nossos comentários. Vamos ter o maior prazer. Não esqueça também, se ainda não deixou, de deixar aí o seu like. E amanhã nós estaremos firmes no último capítulo dessa temporada.